Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 38, que diz: Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me remeteu a uma pergunta muito falada nesses dias, mas não vivida na fé a ponto de gerar esse sobrenatural. Há algo impossível para Deus? Lógico que para compreender isso, temos que ver onde temos colocado o nosso coração e onde realmente ele está sendo ensinado. Pois não adianta falar que cremos naquilo que o Senhor disse, se não há verdade em nossa entrega. Lembre-se daquilo que diz o Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Porque é muito fácil dizer que confiamos em Deus, mas isso pode ser muito superficial, a ponto de negligenciarmos a sua palavra e não observar os seus princípios. E não fazendo a sua vontade, queremos ter resultados de uma fé sobrenatural, agindo numa fé natural conforme nossas vontades. Nesses versículos, vemos relatos de 2 mulheres que foram acariciadas por gerar filhos, uma na sua velhice e outra ainda virgem em sua pureza. Mas não quero dizer sobre o porquê disso, mas o para quê. Nós somos atacados todos os dias por palavras que denigrem e desestimulam a nossa fé. E parte de nós definir se cremos ou não cremos. Sabendo que somos seres espirituais, mas que a função maior do nosso relacionamento com o Senhor está em criar um ambiente de paz e de glória, onde o Senhor possa nos ensinar a saber renovar nossos pensamentos, a colocar nossas emoções no crivo da palavra e nossa boca ser um agente de proclamação das boas novas do Evangelho. Ao deixarmos o Espírito Santo nos ensinar em tudo o que vamos fazer, permitimos mergulhar em um nível de fé que apresentará a vontade do Senhor e o seu impossível. Porque cada um tem um impossível que quer ver acontecer. Para alguns pode ser como Isabel, ser mãe, gerar um filho. Para outra pessoa pode ser a salvação ou libertação de um ente querido. Para outro pode ser a sua cura ou de alguma pessoa. Outra, porém, pode ser a restauração de um casamento. Outros pode ser a compreensão de viver o tempo do luto. E quantos outros que querem um emprego, felicidade, alegria, carro, casa e muitas outras coisas semelhantes. Mas para que isso aconteça, nossa fé tem que estar em um único lugar, em uma única direção, em um único propósito, como diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você consegue enxergar isso? Não é o sacrificar naquilo que quer, mas o se entregar naquilo que realmente necessita. Sua vida, uma vez entregue totalmente nas mãos do Senhor, sempre mostrará para você o caminho.
mesmo diante de todo o nevoeiro criado pelas atitudes precipitadas. Pois está em nossas mãos querer viver uma ardente paixão ou compreender o amor que nos fez viver novamente. A paixão, mesmo a mais intensa, tem prazo de validade, tem seu tempo determinado, mas o amor, ele dura para sempre. Mesmo já avançada de idade, Isabel creu e recebeu a promessa. Maria, por sua vez, mesmo jovem, viu algo grandioso acontecer, mesmo sem conhecer a homem algum. Assim o Senhor delimita a nossa fé no nível de entrega que temos. Você está disposto a viver aquilo que parece impossível diante dos olhos do homem, da nossa carne e do natural? Então hoje, entregue tudo ao Senhor e viva uma vida transformada por esse poder e por essa verdade. E jamais limite aquilo que o Senhor quer fazer através de você, pois tudo é possível ao que crê. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui e contemplarmos este amanhecer. Como é maravilhoso poder ouvir a sua voz e poder, Senhor, refletir sobre todas as coisas que estão acontecendo e principalmente todas as palavras que foram ditas e todas as palavras que nós dissemos. É maravilhoso poder, Senhor, relatar e ver que tudo está diante do seu querer e diante da sua vontade. Nada foge da sua presença e nada fica, Senhor, em oculto diante dos teus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado como fazer, quando fazer e para qual propósito aquilo tem que ser realizado. Consagramos, Pai, todo o nosso ser diante de Ti, que venha o Seu reino, que estabeleça o Seu querer, a Sua vontade, que se faça e se cumpra agora, Senhor, todo o Seu propósito em nós, por nós e através de nós. Somos Seus e nada, Senhor, nada fica, Pai, em oculto diante dos Teus olhos. Muito obrigado, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que o Teu Filho passe por necessidade, mas antes, Senhor, dê o pão que ele necessita, mas dê a abundância necessária para que ele tenha fé e compreenda aquilo que o Senhor quer fazer. Pois na Sua palavra nos ensina e nos é ensinado. Tudo é possível ao que crê, mas nada é impossível quando o Senhor está querendo fazer algo na vida de uma pessoa ou na vida de um território. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.